Bom dia, alunos. Daremos início à aula de física, aula de número 13, e o nosso assunto são as formas de energia. Então, quais são o que é uma fonte de energia, né? As fontes de energia são matérias-primas que direta ou indiretamente produzem energia para movimentar máquinas. Contudo, como são encontrados diretamente na natureza, essa matéria-prima necessita passar por uma transformação antes de gerar energia. O carvão, o petróleo, as águas dos rios e dos oceanos, o vento e certos alimentos são alguns exemplos de fontes energéticas. A energia gerada será empregada em diversos fins, como os transportes, indústria, agricultura, e no uso doméstico também, né? Então, na natureza, diversas fontes de energia são chamadas de fontes primárias, a partir das quais é possível obter outras, que são as fontes secundárias. Então, as fontes primárias de energia são todas aquelas que são provenientes diretamente da natureza, tais como as hidrelétricas, né, através das águas que produzem energia, através do vento, a radiação solar, o carvão produz energia, né, os combustíveis fósseis, ou energia nuclear através do urânio. Então, as fontes de energia primária, elas podem ser renováveis ou não renováveis. Então, as renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. Então, são consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos, quer dizer que eles não trazem poluição. Por exemplo, as hidrelétricas, apesar de elas não poluírem, elas destroem alguns habitats, né, de vidas, porque a água tem que ser represada. Então, ela é oriunda pela força da água dos rios. A solar, que é obtida pelo calor e luz do sol, que eu acho a mais sensacional assim, e a eólica, derivada da força dos ventos. A geotérmica provém do calor do interior da Terra. Biomassa, que é procedente de matérias orgânicas. A mares e oceanos, que é natural da força das ondas. De hidrogênio, provém da reação entre hidrogênio e oxigênio, que libera energia. Hidrogênio também é uma fonte limpa. E as energias não renováveis são aquelas que, uma vez esgotadas, não podem ser mais regeneradas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. Apesar de serem encontradas na natureza em grandes quantidades, elas têm reservas finitas. São consideradas energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. Então, exemplos de energia não renováveis, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto, o gás natural. A gente sabe que quando tem a combustão de um combustível fóssil, como gasolina, por exemplo, ou a queima de carvão, vai poluir a atmosfera. A energia nuclear, que necessita urânio e tório para ser produzida. A energia nuclear também, ela também gera poluentes, né? E poluentes radioativos. As fontes secundárias de energia é a que resulta da transformação da energia primária por intermédio de processos tecnológicos. Então, a gente tem a eletricidade, por exemplo, os derivados do petróleo, o biogás, carvão vegetal, o álcool, que é o etanol. As unidades de energia. No sistema internacional, a unidade é utilizada para quantificar a energia e é o Joule. Esse nome foi atribuído em homenagem ao físico inglês James Joule, que viveu entre 1818 e 1889.
e que efetuou estudos em diversas áreas, no sentido de compreender melhor as manifestações e transferências de energia entre os sistemas. Então, a gente também tem uns múltiplos de Joule, né? O quilojoule, por exemplo, o megajoule, que é 10 elevado a 6 joules, o gigajoule, 10 elevado a 9 joules. A gente também pode usar calorias. As formas de energia. Energia térmica. A energia térmica ou energia interna é definida como a soma da energia cinética, que é a energia do movimento, e a energia potencial, associada aos elementos microscópicos que constituem a matéria. Então, a energia térmica é usada em muitos processos, né? Aqui, por exemplo, na indústria, né? Até em balões, né? Os balões são usados com a energia térmica, onde, então, o calor faz com que o balão suba. A gente sabe que o ar quente sempre sobe, né? A energia radiante, que é a radiação eletromagnética, como os raios de luz e calor. Ela irradia em todas as direções a partir da fonte, como o sol ou o fogo, e pode atravessar o espaço vazio e alguns materiais. Por exemplo, a luz pode passar através do vidro. A energia elétrica é baseada na produção de tensões elétricas entre dois pontos que permitem o estabelecimento de corrente elétrica. Aqui não vai atravessar a corrente elétrica se não existir uma tensão entre dois pontos, né, desses cabos. Isso que vai gerar a corrente, ou seja, o movimento dos elétrons. Uma das fontes de energia mais utilizadas atualmente, ela é produzida principalmente nas usinas hidrelétricas, mas também pode ser criada por usinas termoelétricas, nucleares, eólicas e solares. A energia química é um tipo de energia potencial armazenada nas ligações químicas entre os átomos da matéria, sendo liberada a partir da quebra dessas ligações. Então, as pilhas, né, elas armazenam energia química e podem transformar essa energia química em energia sonora, por exemplo, né, num rádio a pilha, energia luminosa, numa lanterna. Próximo, a energia nuclear. A energia nuclear, também chamada atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido. O que é a fissão? É a separação, né, do núcleo, liberando uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. E esse símbolo aqui representa que é radioativo, né? Bem perigoso. A radioatividade é bem perigosa para o ser humano. Então, aqui estão as usinas nucleares, né? A energia mecânica, que é a energia produzida pelo trabalho de um corpo que pode ser transferida entre os corpos. Ela corresponde à soma da energia cinética produzida pelo movimento dos corpos com a energia potencial elástica ou gravitacional, produzida por meio da interação dos corpos relacionada com a posição dos mesmos. Então, aqui os meninos, né? Por exemplo, esses que estão em movimento aqui, eles acumulam energia cinética, e os que estão na iminência do movimento, como esse menino aqui, prestes a descer a rampa de skate, ele armazena a energia potencial gravitacional, porque ele está a uma determinada altura. A energia eólica, que diz respeito à transformação da energia do vento em energia útil, que é uma forma de obter energia de forma renovável e limpa, uma vez que não produz poluentes.
mas também tem algumas controvérsias. Essas pás, quando elas giram, elas geram sombra e geram um barulho, um som que muitas pessoas, né, as pessoas que moram perto dessas usinas eólicas, reclamam do barulho constante que essas pás geram. Mas, em relação ao meio ambiente, é uma energia limpa. A matriz energética do Brasil. A matriz energética brasileira é o conjunto de fontes de energia utilizadas no Brasil. No nosso país, a maior parte da energia consumida tem origem no petróleo e nos seus derivados, uma fonte não renovável. A proporção de energia renovável utilizada no Brasil, no entanto, é bastante considerável. No conjunto das fontes energéticas, a sua proporção é maior do que a energia a partir do petróleo e derivados. Então, aqui a gente tem um gráfico. Aqui a gente tem a proporção, né, do petróleo e derivados, que é utilizado no Brasil, 36,4%, carvão 5,7%, a lixívia e outros renováveis 5,9%, lenha e carvão vegetal 8%, o etanol, né, que é o derivado de cana, 17%, energia hidráulica 12% e nuclear 1,4%. Aqui não colocaram a energia solar, mas a energia solar está começando a aumentar bastante no Brasil. Pena que os impostos de importação ainda são bastante altos. Princípio geral da conservação da energia. Em física, a lei ou princípio da conservação de energia estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Um modo informal de anunciar essa lei é dizer que a energia não pode ser criada nem destruída. A energia pode apenas transformar-se de um tipo para outro. A energia solar, que é a energia proveniente da luz e do calor do sol, que é aproveitada por meio de diferentes tecnologias, tais como aquecimento solar, energia solar fotovoltaica e energia heliotérmica. Hélio representa sol, né? Na verdade, é o elemento hélio que é a composição do sol. Esse tipo de energia é considerado uma fonte de energia renovável e sustentável. A energia solar é uma forma limpa e sem danos à natureza de se gerar energia elétrica e, por ser uma fonte de energia renovável baseada no sol, tem um grande aproveitamento, sendo o calor e a luz solar como uma das fontes mais aproveitáveis e promissoras energias do mundo. Então, aqui a gente tem os painéis fotovoltaicos, né? Tem países que constroem essas usinas aqui, o Brasil também já está começando. Claro, a gente precisa de bastante espaço, né? Mas os telhados das casas são uma ótima forma de colocar esses painéis fotovoltaicos e gerar a sua própria energia. Eu já falei antes, pena que o Brasil não está investindo muito nesse tipo de energia, infelizmente. O aproveitamento da biomassa. Bio, vida, né? Então, são os compostos orgânicos. A chamada biomassa é a matéria-prima de origem vegetal ou animal, que é orgânica, e pode ser utilizada para gerar energia mecânica, térmica ou elétrica, em um ciclo de renovação de curto prazo. No caso do aproveitamento para produção de eletricidade, encontram-se várias tecnologias de aproveitamento, sendo que todas elas prevêem a conversão da matéria-prima em um produto intermediário, o qual será utilizado para acionar ou girar o rotor do gerador elétrico.
As usinas de geração de energia, por exemplo, energia elétrica, cerca de 90% da energia elétrica gerada no nosso país é proveniente das hidrelétricas. Existem pouco mais de 100 usinas desse tipo espalhadas pelo Brasil, das quais se destacam a usina hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, localizada no Rio Paraná e compreende parte do estado do Paraná e parte do Paraguai. O Brasil ainda compra energia que o Paraguai produz através de Itaipu. Às vezes ainda falta energia, né? As usinas termoelétricas, a central termoelétrica ou simplesmente termoelétrica, ou termoelétrica é uma instalação industrial utilizada para a geração de energia elétrica, através de um processo no qual a energia é liberada a partir de produtos combustíveis, como bagaços, madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, carvão natural e urânio enriquecido. Enfim, pela queima de algum tipo de combustível renovável ou não renovável. As formas de produção de energia são praticamente iguais, variando apenas os combustíveis para as respectivas usinas, que podem ser usina a óleo, a carvão, a nuclear ou a gás. A usina nuclear, o Brasil tem apenas 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país. Para comparação, a usina hidrelétrica de Itaipu gera 15%. Angra 1 entrou em operação comercial em 1985 e Angra 2 em 2001. A construção de uma terceira usina, que é a Angra 3, foi iniciada há 35 anos, tem 62% das obras executadas, mas atualmente o canteiro encontra-se paralisado. Então, aqui a gente tem uma foto, né, de Angra, que é um lugar maravilhoso, e colocaram ali essas usinas nucleares que podem gerar muitos danos, né, para as pessoas que vivem ali próximas. Então, interrompendo o compartilhamento, encerrando a gravação. Obrigada, gente!